Pelé. E olha lá, olha lá. Brasil, Brasil, o gol número 1000. Olha lá, no placar Brasil, o gol número 1000. Pelé, milionário mundial de gols. Pelé no Maracanã. Parecia no Maracanã, é um fato inédito. São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui não nasceu, mas que aqui colheu as suas maiores glórias, aqui fez as suas maiores consagrações, e por isso aí está, nos braços dos analistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam aos pés do ídolo, a hora em que ele se sagra, o homem dos 1000 gols. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças têm que visitar as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas. Não vamos pensar só em festa. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Estimados senhores internautas, hoje é um dia muito importante, historicamente importante, né? 2 dias importantes da história do Brasil e uma delas da história mundial. A primeira, logicamente, que se refere ao Dia da Bandeira, né? Dia 19 de novembro, Dia da Bandeira. Eu me lembro quando era moleque, e acho que muitos da minha geração, esse dia era mais um feriado nacional. 4 dias depois do Dia da República vinha mais um feriado que era o feriado do Dia da Bandeira. Um dia cívico, então todo mundo se vestia aí como aluno e íamos prestar, não um juramento, né, mas um momento de lucidez à bandeira brasileira, né? Uma bandeira que todo mundo exalta, mas só exalta por exaltar mesmo, né? Porque na verdade a civilidade e a cidadania da prática da bandeira, ela some. E hoje a bandeira nacional sendo símbolo, apesar da modernidade dos tempos de hoje, né? As pessoas usam a bandeira nacional até como tapa-sexo, né? É um gosto de cada um, né? Mas eu acho que se a bandeira é um símbolo de respeito à soberania, ela não deveria ser usada em qualquer lugar. Ela deveria ser usada de uma maneira respeitosa. Mas estamos no século XXI e a liberdade chegou de uma maneira em que não há freio nela, né? Então a bandeira virou outros tipos de símbolos e não propriamente um elemento da cidadania brasileira, né? Do patriotismo brasileiro. Eu estava vendo alguns vídeos que a gente vê, assim, eu gosto muito de ver os vídeos de viagens, e agora estou vendo vídeos de cicloturismo, e vejo as pessoas, alguns brasileiros aí fazendo cicloturismo nos Estados Unidos, e passo por várias cidades dos Estados Unidos, e a gente percebe que em cada cidade que eles passam, a bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos, no caso, né, ela está sempre exposta, não só em lugar público, local público, né, prefeitura, repartição pública, não, ela está na casa das pessoas, né? E os estadunidenses se orgulham daquela bandeira deles. Tem um patriotismo, a bandeira é levada muito a sério. É que no Brasil, infelizmente, as pessoas não consideram a bandeira assim algo tão essencial como ela deveria ser, né? Ainda mais com o atual governo, onde ele colocou a ideia de patriotismo como se fosse uma coisa reservada a grupos, né? Então, quem é de uma direita extremada, né, uma direita de extrema, tem colocado nos últimos tempos que eles são os patriotas, os demais não são. Uma aberração isso aí, né? Eu acho que todas as pessoas que vivem no Brasil, gostam do Brasil, acabam sendo, de uma certa forma ou outra, patriotas. Então merecem o devido respeito, devida consideração. É lógico que deveríamos respeitar mais os símbolos nacionais como a bandeira. E além do mais, o hino do Dia da Bandeira é lindíssimo. Para mim, eu acho que é mais bonito do que o próprio hino nacional. Ele é mais aguerrido, ele tem mais força, tem mais
vibração do que o hino nacional, o qual é muito... é bonito, mas a letra não tem muita consistência de uma riqueza histórica. Pelo menos é o que eu observo bem em termos de composição da letra, né? Da história do Brasil e a letra. Mas outro dia também importante é o dia que não me sai da memória, né? Eu estava com meus 8 para 9 anos, quando o Pelé fez o 1000º gol. Foi uma coisa, parece que o Brasil parou mais do que a Copa do Mundo, que foi conquistada no ano seguinte. Parou o país. Foi uma coisa assim, a minha cidade lá em Itanhaém, na rua Cunha Moreira, bem no centro da cidade, lá próximo da prefeitura, foi um carnaval a noite inteira. Carnaval, aquilo passou a madrugada, todo mundo contente com o gol do Pelé, o 1000º gol, parou. E não parou só Itanhaém, parou o Brasil, parou o mundo. A televisão, aquela que estava ganhando proporções. E olha, foi uma coisa assim, muito, muito espetacular. Mas o mais espetacular de tudo isso não foi só o 1000º gol do Pelé, que realmente é uma coisa que entrou para a história. Aí nego fala de Ayrton Senna, com todo respeito, nego fala de um monte de gente, mas ninguém superou o Pelé, né? Ninguém. Pelé realmente, ele não foi só um atleta, ele foi lógico que todo mundo tem seus pequenos defeitos, né? Mas o Pelé realmente foi um gênio. Foi um gênio. Não tem Messi, não tem Romário, não tem Ronaldo Gordão, não tem, não. Pelé é a essência. Eu, pelo menos, tive a oportunidade de ver por umas 10 partidas dele jogando, vi jogando na praia também. O cara é craque, nasceu, sabe, eu não sei explicar, o cara nasce assim, com tudo em volta dele. Eu joguei futebol, por exemplo, eu fazia coisas belíssimas, né, jogando minha bola e tal, como outros colegas que eu via jogando. Era uma época muito rica de futebol. Mas Pelé parece que tinha um imã, algo assim nele que não dá para entender como é que tudo cai numa pessoa, né? Tudo dá certo, tudo é favorável a ele, a bola não sai, a bola gruda nele. E o Pelé teve essa sorte e realmente, como jogador, foi um espetáculo. Como atleta, como jogador, foi exemplo. Né? É o exemplo do jogador. Então, esse dia 19 é um dia muito marcante na história do futebol mundial, do esporte mundial. Mas o que ficou marcado mesmo, e que na época eu fiquei assim, tentando entender, mas não entendia, porque eu estava com 9 para 10 anos, mas aquilo bateu na cabeça, foi ele dedicar o gol às crianças pobres do Brasil. E praticamente clamar às autoridades para que olhassem as crianças pobres do Brasil. E isso me contrastou com uma leitura que eu fiz, acho que talvez no mesmo ano, um pouco ano passado, no ano seguinte, a respeito do Jorge Amado também, que escreveu um livro sobre as crianças abandonadas da Bahia. E ele já chamava atenção justamente para esse problema das crianças estarem sendo discriminadas e abandonadas pelas autoridades brasileiras. Bom, aquilo me chama atenção, porque na minha cidade mesmo havia muitas crianças a ser desamparadas. Eu, por exemplo, apesar de ter tido uma mãe, né, um avô para me orientar, mas às vezes eu confesso que se eu não tivesse tido orientações de pessoas, eu teria me perdido no mundo da marginalidade, porque na minha cidade havia muitas crianças com problemas de marginalidade, né? Graças ao futebol ajudou muito na época. O senhor Nivaldo Oliveira, o senhor José Fernandes, o tenente Alderige, o Orlando Bifuco, que é mais ali, o Roosevelt, né? Também contribuiu muito para isso. O Luiz Ricardo, o Luizinho, que é mais ali, o Bagrinho, né? Outras pessoas, o Sr. João Santa Rosa, lá no Balneário do Charão, que contribuíram ricamente para que as crianças daqueles tempos lá se dedicassem ao futebol, ao esporte. E realmente isso foi uma grande valia. Eu me incluo nisso, porque o futebol me ajudou muito a me desenvolver. Uma pena que não segui adiante, não por questão de oportunidade, mas assim, o futebol naquele tempo não era que nem hoje. Não tinha as regalias que tem hoje. Hoje é muito mais fácil praticar o futebol.
naquele tempo o futebol era um risco muito grande de quebrar a perna, e não tinha apoio nenhum, como tem hoje. E o Pelé, com esse gesto de chamar atenção para as crianças, naqueles anos, 69 e 70, se o governo brasileiro tivesse tido responsabilidade, coisa que não tem, né? E naquele tempo era uma ditadura militar, hein? O presidente era Garrastazu Médici. Como o Brasil, como os nossos governantes não têm responsabilidade, que são imprestáveis, o Brasil hoje teria dado um rumo diferente. Mas os problemas das crianças continuam. A Bahia continua com o problema das suas crianças abandonadas. O Brasil continua com as suas crianças virando marginais. E entre autoridade e sem autoridade, o Brasil não resolveu nada. Eu me lembro até quando foi criado, alguns anos depois, acho que foi em 78, 79, se me falha a memória, já a ideia de que saiu com o Orestes Quercia, que foi deputado, foi governador de São Paulo, e ele propôs no seu projeto criar o Conselho Tutelar, criar um mecanismo de defesa da criança. E fizeram um discurso lindo, que agora o Brasil vai ser um país justo, um país correto. Lê do engano. A lei ficou por aí mesmo, e a nossa justiça, os nossos governantes não conseguiram resolver o problema das crianças. E elas continuam marginalizadas, e piorou mais ainda, tanto na rua como em casa. Os dois lados. Piorou. E até mais violência dentro de casa do que na rua. Um abraço, até mais.